Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Boa tarde para todo mundo. São 12h08, mais especificamente do dia 6 de outubro. Sejam todos bem-vindos e deixa eu explicar como é que vai funcionar aqui a nossa conversa. Vejam bem, a gente está no ambiente do Zoom, portanto é um ambiente privado. Esse evento aqui teve vagas limitadas. As pessoas que se inscreveram lá no Zoom aqui estão podendo participar. E nesse caso, eu pretendo ser rápido, até porque é meio-dia, né? E nesse caso, penso que muita gente aí está no intervalo do trabalho, no intervalo dos estudos. Não faz sentido a gente tomar muito tempo aqui, mas o que eu preciso conversar com vocês, principalmente para vocês que se interessam em saber o que funciona nesse pré-reta final AGU, eu acredito que é muito importante, levando em consideração todos os anos que eu acompanho aí esses concursos da advocacia, da Advocacia Geral da União. Mas como é que vai funcionar aqui o nosso bate-papo, tá? Presta atenção aqui que isso aqui é importante. Esse evento é um estilo palestra, um webinário. Significa dizer que eu vou ministrar o que eu preciso ministrar para vocês aqui e vocês têm uma forma de interagir que é o chat. Não adianta levantar a mão aqui no webinar porque eu não tenho como dar voz a todo mundo. O evento aqui teve vagas limitadas a 500 pessoas e a gente tem aqui online nesse momento 472 pessoas. Então eu não tenho como dar voz a todo mundo, sob pena da gente não conseguir avançar. Então não adianta levantar a mão porque eu não tenho condições de tempo de dar voz a todo mundo. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou ministrar o que eu considero importante e ao final eu vou deixar aberto aqui alguns minutos para que vocês possam me fazer perguntas nesse momento final. Vocês podem conversar no chat, no bate-papo entre si, sem nenhum problema, mas não deixem registradas dúvidas para mim durante a ministração, porque eu não vou conseguir ver. Eu vou abrir no final alguns minutos para que você coloque lá dúvida em caixa alta, 2 pontos, e coloque a sua dúvida para a gente conversar sobre ela, obviamente no que diz respeito ao que pode acontecer nesse reta final AGU, tá? Coloque aí no chat se está todo mundo ouvindo bem, se está me vendo bem, e se acabaram de entender na completude aquilo que eu expliquei em relação às regrinhas, tá? A gente tem muita gente, então vamos otimizar isso da melhor forma possível. Muito bem. Vamos lá. Veja bem, nunca nós estivemos tão perto nos últimos 7, 8 anos de um edital da Advocacia Geral da União. Nunca estivemos tão perto, vou repetir, nos últimos 7, 8 anos, de um edital ou de alguns editais da Advocacia Geral da União. Significa dizer, nesse caso, que você está no que eu chamo de pré-reta final. E veja, isso não é um nome para assustar, tá? Isso é um nome que, nesse caso, especifica o estágio que nós estamos vivendo. Pós-edital, aí, nesse caso, é reta final. Esse pré-reta final é justamente o momento em que a gente está, de certa forma, um pouco ansioso, aguardando os editais da Advocacia Geral da União. O pré-reta final me diz o quê? Me diz que não há muito tempo para que saia o edital e para que você possa se preparar para essa prova da melhor forma possível. Há um ano atrás, exatamente um ano atrás, em outubro de 2021, nesse caso, eu lancei o GAGU Turma 1, porque naquela época já se falava dos concursos da Advocacia Geral da União, então imagine que existem pessoas estudando comigo há um ano esperando esse concurso, existem pessoas que estão cumprindo as metas do GAGU há um ano. Do mentoring do GAGU, prova objetiva e subjetiva. Então, essa pessoa, obviamente, ela está numa situação mais confortável. Mas quem, nesse caso, ainda tem algumas lacunas para, nesse caso, resolver ou arestas a aparar em relação à sua preparação para a AGU, esse momento pré-reta final é muito decisivo para que você possa entrar no momento pós-edital e, portanto, reta final, nesse caso, com alguma chance ou com chances reais de aprovação. Como a gente tem aqui 493 pessoas nesse momento, o evento é limitado a 500 pessoas, eu não tenho como saber a realidade de cada um de vocês. Eu não tenho como fazer isso, né? Para saber a realidade de cada um de vocês, eu teria que atender individualmente cada um de vocês, o que é humanamente impossível, embora isso seja possível
o atendimento de algumas pessoas através do counseling da escola. Mas o que importa é o seguinte, eu não tenho como atender, eu não tenho como saber a realidade de cada um de vocês. Então eu vou criar aqui cenários para que você possa saber onde você se encontra e o que você necessariamente deve fazer. Na minha visão, professor, você é dono da verdade? Não. O que você vai dizer aqui é uma fórmula que, se eu aplicar, vai funcionar na minha realidade? Não sei. Mas eu posso te dizer que eu tenho 15 anos de estrada, mais de 15 anos de EBEG, mais um ano e meio aí dos meus estudos para a Advocacia Geral da União. Eu tenho mais ou menos 15 a 16 anos nessa estrada e eu posso te dizer que a experiência que eu acumulei nessa estrada me permite te dizer exatamente o que é bom fazer nesse momento. A escola ontem, 5 de outubro, completou 15 anos de existência. Então, há 15 anos eu montei a escola, some aí mais um ano e meio que eu passei estudando para a AGU, são de 15 a 17 anos de experiência com o meu próprio concurso e acompanhando esses concursos desde o meu, ou seja, desde o concurso de 2006 até os últimos concursos que foram em 2015 da AGU, eu acompanhei todos. Então, eu posso sim te dizer exatamente o que, na minha visão, com a experiência que eu acumulei, funciona de fato nesse momento. Eu posso sim te dizer com certa tranquilidade até. Se você já acompanha ou já acompanhou os meus vídeos no YouTube falando sobre os concursos da AGU, eu digo lá na AGU que, nesses vídeos, que o concurso da AGU é bem previsível. Eu não estou dizendo com isso que o concurso da AGU é mais fácil ou mais difícil do que os concursos de PGE e PGM. Eu estou dizendo que é um concurso previsível, porque era um concurso, até então, até 2015, que nós tínhamos um concurso por ano ou 2 concursos por ano. Todo ano praticamente tinha concurso da AGU, ou ano sim ou ano não. Então criou-se dessa forma uma estratégia e uma metodologia da AGU aplicar os seus concursos. Então esses concursos são um pouco previsíveis. De forma que, se você nesse caso souber estabelecer uma estratégia que te permita estudar o que precisa, pensando nas características da prova, fica relativamente fácil, simples, desde que você tenha tempo, estratégia e invista no conhecimento necessário, passar nas provas da Advocacia Geral da União. Não estou dizendo com isso que esse concurso é mais fácil ou mais difícil do que PGE, PGM. Existem concursos de PGE mais difíceis do que a AGU, existem concursos de PGE mais fáceis do que a AGU. Mas a AGU é mais previsível. E é sobre essa previsibilidade acerca do que você precisa fazer nesse pré-reta final que eu imagino que você possa estar aqui com interesse de saber o que eu tenho a dizer. Muito bem, então, o que é que funciona de fato no pré-reta final? Professor, sobre o edital. Bom, sobre o edital eu não tenho nenhuma nova informação. As últimas notícias que eu publiquei no canal do YouTube é que, de fato, o Conselho Superior da AGU tem interesse na publicação do edital ainda em 2022 para que ela possa fazer valer o estágio supervisionado como prática jurídica. Sobre isso a gente já conversou. Então, tudo indica que esses editais sairão ainda em 2022. Então, nós estamos no início de outubro, novembro, dezembro. Temos, portanto, menos de 90 dias para termos a certeza ou não da publicação do edital ainda em 2022. Mas é o interesse do Conselho Superior da Advocacia Geral da União. Não estou aqui para falar sobre notícia, estou aqui para falar sobre o que funciona. Só para configurar a existência do pré-reta final. Esse é o momento. Então, eu não quero com isso despertar em ninguém uma sensação exacerbada de ansiedade, nervosismo, coisa parecida. Mas, se ao mesmo tempo eu não tenho interesse de, sei lá, atacar o ânimo de ninguém no que diz respeito à ansiedade com esses concursos, eu também não posso me furtar a dizer que esse momento é um momento delicado, porque não há mais tanto tempo para que você se prepare com muita tranquilidade para os concursos da AGU. Ao mesmo tempo em que eu não quero desesperar ninguém, eu preciso puxar a orelha de algumas pessoas e dizer, se você tem interesse na AGU, o momento que você precisa, nesse caso, intensificar os seus estudos, formar a sua cabeça de procurador, ou melhor, de advogado da União, de procurador da Fazenda, de procurador federal, é agora, não há mais tempo a perder. Muito bem, por isso que eu chamo de pré-reta final. O que é que funciona? Bom, o que é que pode te salvar na prova? Eu vou montar aqui com você exatamente aquilo que eu preciso dizer, não trouxe nenhum roteiro pronto, eu vou montar com você aquilo que eu preciso efetivamente dizer. Primeiro de tudo, se você é uma pessoa que estuda sem metrificar os seus estudos, bota uma coisa na sua cabeça e talvez você precise escutar isso hoje. O que te salva nos concursos, não só da AGU, mas qualquer concurso, é saber quem é você na fila do pão.
E saber quem é você na fila do pão, só quem vai lhe dizer isso é a métrica. Se você é uma pessoa que estuda sem métrica, você é uma pessoa que está tentando, nesse caso, digamos, correr uma maratona de 42 quilômetros sem saber qual é o seu rendimento quilômetro a quilômetro. Isso é muito, muito ruim e prejudicial para tudo. Ah, professor, mas eu funciono bem sem métrica. Duvido muito, porque isso é uma questão neurológica, isso é uma questão de neurociência. Se você, o seu cérebro, e aqui eu vou fazer um parênteses bem rápido, porque não é o objetivo falar sobre neurociência, mas ela pode nos ajudar. Presta atenção. O seu cérebro, o meu, de todo mundo, ele classifica as coisas em útil ou fútil, de forma muito rápida. Ou seja, o seu cérebro escolhe o que é útil para você e o que é fútil para você. O que é fútil para você, ele despreza, ou ele cria mecanismos para que você rejeite futilidade. E o que é útil para você, ele cria mecanismos para que você valorize o que seja útil para você. Não que o que seja útil para você necessariamente seja bom para você ou não. É a classificação que se dá. E qual é o sistema que você tem programado aí na sua cabeça para identificar o que é utilidade e o que é futilidade? O sistema cerebral que você utiliza para identificar o que é útil e o que é fútil para você chama-se evolução. Se você desempenha qualquer tarefa e você vê evolução no que você desempenha, o cérebro diz, bom, isso aqui é útil para você porque você melhora a cada dia, porque você melhora a cada tarefa, porque você evolui a cada ponto. Se o cérebro, nesse caso, ele percebe que você está numa determinada tarefa, mas você não está evoluindo, você não está conquistando etapas, você não está avançando etapas, ele vai classificar aquela tarefa como futilidade e ele vai começar a sabotar os momentos em que você deseja realizar aquilo, porque para ele aquilo não é interessante. Então, perceba, se você estuda sem saber qual é o nível ou o grau de evolução, isso vai fazer com que em algum momento o seu cérebro sabote o seu próprio estudo porque ele não considera aquilo importante, porque ele não vê evolução naquilo que você está fazendo. Muitas pessoas utilizam a métrica como? Da forma mais simples e amadora possível. Estudam e fazem questões. Aí se eu fizer questão e acertei, fui bem. Se eu fizer questão e não acertei, não fui bem. Essa é a métrica de basicamente 80% das pessoas que estudam para concurso. É bom, mas é muito insuficiente. Até porque se você fizer questões no mesmo dia em que você estudou a matéria, a métrica do acerto de questões é mentirosa porque você está respondendo aquelas questões com a memória de curto prazo, enquanto que na prova você vai utilizar a memória de longo prazo. Então fazer questões de um assunto que você acabou de estudar vai te dar a falsa impressão de que você vai acertar tudo na prova e não funciona assim, a menos que você consiga estudar tudo o que você precisa estudar para um concurso na véspera do concurso ou no dia do concurso, se a prova for à tarde ou à noite, o que é humanamente impossível. Então, o segredo para se manter motivado e disciplinado ou disciplinada, motivada, disciplinada nesse pré-reta final, é você começar a metrificar a sua evolução. Então, isso parte de que princípio? Você precisa metrificar a quantidade de estudo por dia, você precisa metrificar o avanço dos capítulos ou avanço de páginas, você precisa metrificar a quantidade de questões que você faz, a quantidade de questões que você acerta, você precisa metrificar a quantidade de jurisprudência que você estuda, as páginas de doutrina que você estuda. Isso vai tomar tempo? Até vai, mas isso vai te dar a exata noção, inclusive a nível de subconsciência, de que você está evoluindo nos estudos e automaticamente o seu cérebro classifica aquilo como utilidade e não futilidade, a ponto de, no outro dia, você conseguir, ainda que a nível de subconsciência, disciplina e motivação para continuar avançando. Eu não estou dizendo isso de forma empírica, existem inúmeros exames, testes, experimentos sobre a classificação do cérebro em coisas fúteis e úteis. E não é a essência da coisa que o cérebro utiliza para dizer se é fútil ou útil, é aquilo que efetivamente ele encontra enquanto evolução. Ou seja, se você evolui em alguma coisa, a tendência é que você persista naquilo e se torne bom naquilo. Se você não evolui em alguma coisa, a tendência é que você desista daquilo. Nos estudos, como é que você percebe se evolui ou não? Metrificando aquilo que você faz e aquilo que você, nesse caso, conquista a cada etapa. Nos meus estudos, eu estava 100 páginas por dia, era a minha métrica. Então, eu cumpria 100 páginas de estudo por dia e era, nesse caso, a métrica que eu utilizava para alavancar meus estudos no próximo dia. E era mais ou menos assim, se o dia fosse muito bom, eu estudava 100, 120 páginas, no outro eu podia estudar 80. Se o dia fosse muito ruim, eu estudava 50 páginas, eu sabia que eu ia ter que diluir
50 páginas não estudadas nos próximos 5 ou 10 dias para cumprir efetivamente a minha evolução. Isso me manteve disciplinado, isso me manteve motivado para estudar tudo o que eu precisei para passar no meu concurso. Utilize a métrica nesse pré-edital, porque senão você vai chegar à conclusão que você não está evoluindo, porque você não passa essa informação de forma neurobiológica, e vai chegar o momento em que você vai estudar e não vai encontrar muito sentido. Aí você começa a ser mergulhado com aqueles pensamentos. Eita, falta tempo, é muita coisa, não estudei, não estou preparado, fulano que eu conheço está muito melhor preparado do que eu, esses concursos são só para 100 vagas, são 16 mil inscritos normalmente. Então, nesse caso, preste atenção, metrifique tudo o que você puder registrar a título de informar, a nível até de subconsciência, para o seu cérebro a sua evolução. É assim que você se mantém no jogo, porque esse pré-reta final é onde muita gente desiste porque fica com aquela sensação de que não vai dar tempo, de que não vai conseguir estudar, de que não tem conhecimento necessário e de que as coisas, de que o time passou. Pode ter passado o time? Até pode, para algumas pessoas, mas talvez não seja o seu caso e talvez você esteja se sabotando simplesmente porque você não sabe onde você está. Se você já utiliza a métrica, ótimo. Se você não utiliza, comece a utilizar. Então, esse é um ponto muito importante. Depois, bom, como eu disse que os concursos da Advocacia Geral da União são previsíveis, então eu preciso apenas te dar o caminho daquilo que eu considero a estratégia ideal para passar nessas provas, tá? O caminho que eu considero ideal é o estudo do núcleo duro, depois o estudo do segundo escalão, depois o estudo do terceiro escalão, depois, nesse caso, o estudo ou mais o estudo da segunda fase. Bom, isso aqui é o que eu considero a estratégia ideal para que você possa se preparar para os concursos da Advocacia Geral da União e também para os concursos de qualquer procuradoria. O núcleo duro ele vai variar um pouco de procuradoria para procuradoria e, nesse caso, o segundo escalão também, o terceiro escalão, às vezes, nesse caso, você tem um terceiro escalão muito pequeno, muito curto, como acontece com alguns concursos de procuradoria de estado e de município, às vezes não, às vezes você tem aí um terceiro escalão que seja um pouco mais, digamos, estruturado em termos de quantidade de questões, tá? Então, núcleo duro, segundo escalão, terceiro escalão, mais segunda fase. Se você, nesse caso, é uma pessoa que já tem a formação boa no núcleo duro, e o núcleo duro geral seria constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro, se você já é uma pessoa que tem uma boa base no núcleo duro, você tem muita vantagem concorrencial em relação às pessoas que têm núcleo duro um pouco, digamos, lacunoso em termos de estudo. Então, quem tem núcleo duro e quem tem base no núcleo duro, constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro, está muito bem na fita. Quem tem núcleo duro e tem segundo escalão aqui normalmente é civil, trabalho, processo trabalho, civil empresarial, trabalho, processo trabalho, também aqui está muito bem na fita. Por quê? Nesse pré-edital vai se preocupar tão somente com o terceiro escalão e com revisões de segunda fase. Qual é a estratégia ideal? Bom, a estratégia ideal que eu considero basicamente passa pelo seguinte entendimento. Você estuda núcleo duro e já estuda segunda fase a partir de conceitos que são conceitos gerais, ou seja, reconhecer as peças, saber a estrutura mínima das peças, identificar no enunciado, nesse caso, quando você deve fazer uma apelação, uma contestação, recurso especial, um recurso extraordinário, quando você deve, por exemplo, apresentar uma inicial em ação rescisória, ou seja, o início do estudo da segunda fase é um estudo de reconhecimento. O problema é que muita gente quer estudar para a segunda fase já treinando peça. Não funciona assim. Pode ser que você consiga começar a estudar para a segunda fase treinando peça, mas normalmente é preciso primeiro formar a base. Então, núcleo duro mais segunda fase, e esse estudo de segunda fase é o estudo de base, é o que eu recomendo enquanto estratégia inicial. Depois, você estuda, nesse caso, o segundo escalão, e depois do segundo escalão, estuda o terceiro escalão, e aqui você começa o treino de segunda fase, que também pode ser iniciado antes, a depender efetivamente de como você encare a segunda fase. Os concursos da Advocacia Geral da União, eu venho dizendo há mais de ano que a tendência é que tenham provas objetivas e subjetivas no mesmo final de semana ou muito próximas, de forma que não há tempo necessário para que você estude segunda fase somente depois de aprovado na prova objetiva. Não há tempo para isso. Então, qual é a estratégia? A estratégia é o seguinte, ó. Núcleo duro, segunda fase, terceiro escalão, núcleo duro, segundo escalão, perdão, terceiro escalão mais segunda fase.
O estudo do núcleo duro mais segunda fase inicialmente, depois segundo escalão mais terceiro escalão e treino de segunda fase. É isso que, na minha visão, você deve fazer para passar na AGU. Professor, quando eu tenho 1 ano para fazer isso, é bacana e tranquilo. Quando eu tenho 6 meses para fazer isso, é corrido. Quando eu tenho o pré-edital, que a gente se encontra agora, ou a fase pré-edital, que a gente não sabe quando o edital vai sair, mas possivelmente saia daqui para o final do ano, e a gente tenha provas aí talvez em março, abril, então você tem mais ou menos 6 meses, se tudo se confirmar até a prova, 6 meses até dá, mas fica muito corrido. Eu não posso aqui te dizer que quem não tem conhecimento aprofundado no núcleo duro, eu não posso dizer efetivamente aqui que não passa no próximo concurso da AGU. Eu não posso dizer isso. Eu não posso subestimar a inteligência ou o esforço das pessoas. Mas eu preciso dizer que é muito corrido e é muito difícil. É bem complicado. Estudar em 6 meses para passar da AGU partindo do zero é complicado. É possível? É possível. Não posso dizer que não é possível. Como é que eu vou dizer que algo é impossível no que diz respeito à mente humana e à capacidade de absorver conteúdo? Não faz o menor sentido. Mas é muito difícil, é muito complicado, é bem corrido, é bem estressante e vai te exigir aí uma saúde mental e uma resiliência, nesse caso, bem interessante. Bem intensa também. Mas se você já tem, pelo menos, o núcleo duro como base, ou, nesse caso, está formando o núcleo duro, a base do núcleo duro há algum tempo, de forma que você possa revisar muita coisa, você vai, nesse caso, revisar o núcleo duro, estudar o segundo escalão, estudar o terceiro escalão e a segunda fase daqui para a prova. O que é que te salva nesse pré-edital? Bom, o estudo comum disso aqui seria, primeiro, você pegar boas doutrinas, eu sempre recomendo que você estude por boas doutrinas, revisar essas doutrinas por bons materiais, porque na doutrina você tem a visão geral, no material, a depender do material que você tenha confiança do curso ou professor, ele é um material direcionado para os concursos de advocacia pública, então se você revisa a doutrina pelo material, você vai ver a doutrina a partir da visão daquilo que cai para os concursos da Fazenda. Aí, além disso, estudar jurisprudência, além disso, nesse caso, estudar doutrina, jurisprudência e a parte de legislação. Existem algumas leis que você precisa realmente dissecar. Além disso, treinar a segunda fase, além disso, resolver muitas questões. Isso seria o estudo normal, o estudo comum, o estudo de 1 ano. Nesse momento, não dá mais para você estudar núcleo duro, segundo escalão, terceiro escalão, por doutrina, não dá mais. Você vai ter que confiar aí nos materiais que você efetivamente vai adquirir, ou que você tenha construído, ou que você vai adquirir de algum curso ou professor. Segunda fase, eu correria para montar a minha base na segunda fase, e aí, a partir da base da segunda fase, o treino de segunda fase. Como é que nesse caso específico você deve fazer isso? Então vamos lá. O que é que te salva agora nesse momento de pré-edital, ou seja, nesse momento de digamos, publicação do edital, no que diz respeito àquilo que você precisa conhecer, saber e acelerar. Deixa eu só melhorar aqui. Como é que eu estudo doutrina, professor, nesse momento? Então, na minha visão, você tem que estudar doutrina por material que seja direcionado aos concursos da AGU. Não há tempo hábil para que você possa estudar por doutrina mais. Doutrina que eu falo é livro, né? Livro consolidado. Você precisa estudar por material direcionado aos concursos da AGU. E quais materiais? Você precisa estudar os assuntos mais cobrados no histórico dos concursos da AGU e da banca. Quem é a banca? Provavelmente, possivelmente, não temos certeza até que seja publicado, mas provavelmente o CESP. Você, nesse momento, precisa, de fato, estudar doutrina por materiais direcionados aos concursos da Advocacia Geral da União, porque isso aqui vai permitir com que você estude formando a cabeça de procurador, e isso é muito importante pelo seguinte, deixa eu te explicar. Como você provavelmente não vai ter tempo para estudar para a segunda fase depois de aprovado na prova objetiva, porque ou ela será no mesmo final de semana ou muito próximo,
você já precisa estudar para a prova objetiva formando a cabeça de procurador. E o que é formar a cabeça de procurador? É saber como a Advocacia Geral da União resolve os problemas a que ela se submete, tanto no que diz respeito à atividade contenciosa, quanto no que diz respeito à atividade consultiva. Você precisa estudar exatamente as coisas pensando em como você se comportaria se estivesse diante daquele problema na qualidade de advogado da União, procurador federal, procurador da Fazenda, porque no final das contas, o que é a segunda fase? A segunda fase é colocar você na qualidade de procurador e perguntar, como é que você resolve aqui essa questão na qualidade de advogado da União, procurador federal ou procurador da Fazenda? Professor, como é que eu faço isso? Você faz isso estudando por materiais direcionados aos concursos da Advocacia Geral da União. Aí você tem, por exemplo, o meu auxílio no YouTube. Muitas das coisas que eu ministro lá no YouTube são assuntos relacionados à Advocacia Geral da União e te mostro quais são as teses da Advocacia Geral da União, tanto as que vencem quanto as que são derrotadas na jurisprudência dos tribunais superiores. Gravei um vídeo recentemente, publiquei no canal sobre o imposto de renda sobre pensão alimentícia, mostrando nesse caso como a Procuradoria da Fazenda Nacional perdeu a pretensão de modulação da decisão acerca da pensão alimentícia e o imposto de renda. Lá tem dizendo exatamente os argumentos utilizados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos embargos de declaração. Você precisa formar a sua cabeça de procurador, porque, embora a cabeça de procurador não seja muito exigida na prova objetiva, às vezes sim, às vezes não, na prova subjetiva com certeza será, então você já precisa estudar pensando nas duas coisas ao mesmo tempo. Agora, você tem pouco tempo até a prova, tudo indica. A menos que a gente efetivamente tenha aqui uma situação em que a gente tenha datas mais elastecidas em termos do que estamos prevendo agora, ou seja, edital não sai em 2022, o que não é muito provável, mas é possível, você tem pouco tempo. Então, eu não tenho como estudar daqui para a prova todo o edital, toda a doutrina, eu não tenho como estudar todos os pontos. Eu preciso estudar os assuntos mais cobrados no histórico dos concursos da AGU e da banca. Então, o que te salva nesse pré-edital? O que te salva nesse pré-edital seria pensar o seguinte: eu tenho que saber quais são os tópicos dos editais da AGU que foram historicamente mais cobrados pelo CESP, e eu tenho que saber quais são os tópicos dos últimos editais de procuradoria que o CESP cobra no que diz respeito às últimas provas, porque a tendência é que isso de alguma forma seja replicado nos concursos da AGU. Você precisa filtrar os principais assuntos. Então, doutrina, material direcionado, doutrina, estudar os tópicos mais cobrados no histórico da AGU e no histórico da banca. Normalmente, a depender do curso que você adquira ou do professor que você confia, esses materiais que são construídos já são direcionados em relação aos assuntos mais cobrados no histórico da AGU e da banca, para quem faz essa pesquisa. Não sei se todo mundo faz essa pesquisa, mas para quem faz, normalmente esses tópicos já são direcionados. Não há tempo a perder, não há como estudar doutrina de 15, 16, 17 disciplinas daqui até a prova objetiva e subjetiva da Advocacia Geral da União, se as datas que a gente tem em mãos hoje, ou se os eventos que a gente aguarda se confirmarem para o tempo e que estão, entre aspas, programados ou extraoficialmente anunciados. Não há tempo hábil para isso. Esqueça livro, esqueça doutrina normal, estude por material direcionado, se preocupe em saber se aquilo que você está estudando está dentro dos assuntos mais cobrados pelos concursos da AGU e pelos concursos da banca. CESP. Outro ponto muito importante que eu esqueci de colocar, porque eu não fiz o roteiro, quero justamente discutir isso com vocês, é o seguinte. Um ponto importante, né, que eu deveria ter colocado antes de doutrina. Esqueça outros editais. Preste atenção. Se você quer passar na Advocacia Geral da União, se você quer que o seu nome esteja na lista de aprovados, se você quer ver seu nome naquele edital de resultado que é publicado no Diário Oficial, que consagra aí as pessoas que tiveram a preparação vitoriosa, esqueça outros editais. Eu sei que é muito difícil dizer isso, sabendo que tem AGE Minas, sabendo que tem PGE Santa Catarina, sabendo que tem PGM Recife. Eu sei disso, eu sei. Eu sei porque eu já estive na situação de vocês, eu sei porque é complicado a gente achar que tem um edital aberto e que eu vou ou não fazer a prova ou não me dedicar a ele pensando numa coisa que ainda vai sair. Ou seja, é como se eu estivesse trocando o certo pelo duvidoso. Bom,
Se você realmente está certo ou certa de que vai ser aprovado ou aprovado em qualquer desses editais que estão abertos, então essa mensagem não é para você, continue na sua preparação. Trocar o certo pelo duvidoso, eu preciso saber se o certo é certo. Agora, trocar o incerto por, nesse caso, uma preparação que me dê mais chances de passar num edital que tem mais vagas e que é mais previsível em termos de estrutura de organização para passar, eu acredito que você tenha que fazer uma escolha. Eu não vejo a estratégia de estudar para 2, 3 editais dar certo. Aí você diz, professor, mas você está errado. Sabe por quê? Porque eu conheço gente que quando passa no edital, quando passa numa prova, passa em 2, 3, 4. Sim, é verdade. É verdade, isso é verdade. Mas não funciona assim. A pessoa que passa em 3, 4 editais é a pessoa que formou uma base tão boa, é uma pessoa que tem núcleo duro, segundo escalão e terceiro escalão tão bem formados, bem como o estudo de segunda fase, que como esses concursos cobram praticamente os mesmos assuntos, mas de modos variados, as pessoas, nesse caso, têm conhecimento jurídico para passar em 1, 2, 3, 4. Não é porque ela estudou para aqueles 4 editais, é porque ela formou uma base tão boa que nesse momento da vida desse concurseiro, os editais que aparecem, essa pessoa mais passa do que reprova. O início dos nossos estudos, quando a gente começa a fazer prova, o que é que acontece? A gente mais reprova do que aprova, ou a gente só reprova. Aí quando a gente atinge um nível de conhecimento jurídico que nos permita enfrentar a prova com o que eu chamo de dignidade intelectual, o que é que acontece? A gente começa a ser mais aprovado do que reprovado. É por isso que quando você tem editais concomitantes, aí você percebe que existem pessoas que passam em 2, 3, 4. Não é porque essas pessoas saíram loucas, enfurecidas para estudar para esses 2, 3 editais. É porque a base que ela montou é de muito tempo atrás. Então ela tem conhecimento acumulado de editais passados e de estudos passados que permitem a esse concurseiro hoje enfrentar essas provas com grandes chances de aprovação. É por isso que quando você tem muitos editais concomitantes, aí você vai ter ali as pessoas passando em 2, 3, 4 concursos e até escolhendo para onde vão depois. Isso acontecia muito na Advocacia Geral da União. Mas, se você é uma pessoa que não tem base formada ainda, se você é uma pessoa que não tem conhecimento jurídico para enfrentar os editais com mais chances de passar do que o que acontece normalmente, esqueça os outros editais e foque na AGU. Ah, professor, mas eu já comprei passagem, já paguei hospedagem, já fiz tudo para fazer os outros concursos. Vá fazer, mas se você quer passar na AGU, eu penso que você tem que focar na AGU, você não pode, nesse caso, pensar em estudar para um concurso e só depois do edital da AGU pensar em adequar os seus estudos para a AGU. Eu não vejo isso dar certo. Então, esqueça os outros editais. Estude para a AGU. É o que eu faria. Doutrina, material direcionado, assuntos, os mais cobrados no histórico da AGU e os mais cobrados pela banca CESP. Jurisprudência, como é que você tem que estudar jurisprudência nesse momento? Bom, jurisprudência, eu recomendo o seguinte. Você precisa estudar a jurisprudência do núcleo duro, aí aqui é sempre. Todas as decisões dos últimos 3 anos, para ser bem seguro. Os últimos 2 anos já alberga muita coisa, mas os últimos 3 anos não dá margem para erro. Núcleo duro, jurisprudência do núcleo duro, sempre, nos últimos 3 anos. Então, constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro. Financeiro tem pouca jurisprudência, mas o que tiver você estuda. Inclusive, eu gravei e publiquei no canal do YouTube uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal aplicando o princípio da vedação, da vinculação de receita de imposto, que é um princípio de direito financeiro. Então, direito financeiro, nesse caso, tem pouca jurisprudência e o pouco que tem você tem que dominar, porque pode ser que caia. Mas constitucional, administrativo, processo civil e tributário, tem que saber sempre dos últimos 3 anos. Não importa. Se tem fazenda ou não, não importa, tá? Últimos 3 anos. Então é o que você precisa se concentrar. Não precisa sair estudando o informativo do STJ e do Supremo todo. O que mais cai está no núcleo duro dos últimos 3 anos. Agora, existe jurisprudência da Fazenda. A jurisprudência da Fazenda não importa a disciplina. O que é jurisprudência da Fazenda pode estar lá em direito do trabalho e processo do trabalho numa jurisprudência do TST. Você tem que saber. E outra coisa, a jurisprudência da Fazenda não importa também o tempo, o ano, ou seja, o momento em que ela foi formulada pelo tribunal. Se essa jurisprudência não foi ultrapassada por uma outra decisão, você tem que saber. Tem jurisprudência do Supremo, do STJ, da Fazenda, que é típica da Fazenda, que remonta a 2005 e cai em prova. Mas eu estou em 2022, não importa.
aquela jurisprudência de 2005, enquanto ela não for ultrapassada e ela decide alguma coisa nos tribunais superiores pensando na Fazenda, é a jurisprudência da Fazenda, você tem que conhecer. Qual é a maior fonte hoje de estudo de jurisprudência da Fazenda? Eu digo isso com muito orgulho e sem modéstia, é o meu canal do YouTube. O meu canal do YouTube é a maior fonte de jurisprudência da Fazenda hoje que você encontra na internet. Então, por isso que as pessoas, muitas vezes, toda semana eu recebo 2, 3 mensagens me agradecendo porque acertaram questões em prova, especialmente prova subjetiva, porque viram determinado vídeo A, B ou C. Eu gravo tudo que é importante para a Fazenda. Eu não gravo todas as decisões do Supremo e do STJ. Eu seleciono aquilo que é importante para a Fazenda e muitas vezes também seleciono jurisprudência importante do núcleo duro sempre. Constitucional, administrativo, tributário, processo civil, financeiro. Mas da Fazenda eu gravo sempre. Então, a jurisprudência da Fazenda, não importa a disciplina, não importa o ano, você precisa conhecer. Então, como é que você estuda jurisprudência? Você vai concentrar constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro dos últimos 3 anos e da Fazenda, não importa o ano, não importa a disciplina, foi tese da Fazenda, favorável ou desfavorável, você precisa conhecer. E tem mais, você precisa agora se preocupar com muito maior cautela com o que a gente chama de jurisprudência, o que eu chamo, na verdade, de jurisprudência da AGU. O que é jurisprudência da AGU? É tudo que envolve nos tribunais superiores a União, seja, nesse caso, a União barra Fazenda, seja a autarquia, ou vou colocar melhor, administração indireta, porque pode ser autarquia ou fundação. Ou seja, todos os processos, todas as decisões jurisprudenciais, todas as decisões STJ e STF que envolverem União ou sua administração indireta, elas, nesse momento, têm importância exacerbada para as suas provas da Advocacia Geral da União. Então, às vezes a decisão não envolve só a União, envolve União, Estado e município, como, por exemplo, as decisões de saúde, mas envolver União é jurisprudência da AGU, não importa. E eu coloco aqui União barra Fazenda, por quê? Porque às vezes a jurisprudência é da União, ou seja, da União no que diz respeito à atuação residual dos advogados da União, e eu coloco barra Fazenda porque às vezes a jurisprudência diz respeito à atuação da Fazenda, da União, enquanto representada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Quando a ação tem natureza fiscal, a gente normalmente chama a União de Fazenda para fazer a distinção entre a atuação de procurador da Fazenda Nacional e a atuação dos advogados da União. Então, você precisa estudar jurisprudência com essa pegada. Núcleo duro, últimos 3 anos, se não conseguir últimos 2, mas é seguro que seja os últimos 3. Eu vou até colocar aqui, ó, últimos 3 anos barra 2 anos, ou seja, 2 anos se você não conseguir 3, 3 anos é mais seguro, 2 anos vai albergar muita coisa, é muito difícil cair alguma coisa de jurisprudência do núcleo duro que não seja da Fazenda, que não esteja albergado aí pelos últimos 3 anos. Fazenda, não importa a disciplina, não importa o ano, se a jurisprudência ela não está ultrapassada, ela pode e vai cair. Jurisprudência da AGU, ou seja, a atuação da AGU nos tribunais superiores, você precisa efetivamente entender e precisa estudar. No meu canal do YouTube, essas coisas não estão separadas, né? Ou seja, eu gravo tudo da Fazenda, pode ser uma decisão que envolva só município, só estado, só União, os 3, ou seja, essas coisas não estão separadas. Então, nesse caso, você precisa ir lá meio que estudando e, ao estudar a jurisprudência do núcleo duro, identificar também as decisões que são próprias da União, ou seja, em que a União atua no processo ou de forma exclusiva ou conjuntamente com estados e municípios, às vezes inclusive ocupando posições opostas, né? Ou seja, União, Estado e município em polos opostos na demanda judicial. Muito bem, então, ó, doutrina, esqueça livro, material precisa ser direcionado, os assuntos mais cobrados no histórico dos concursos da AGU e no histórico do CESP, e isso, CESP, eu coloco aqui uma interrogação apenas para que a gente possa manter a cautela, mas tudo indica que será o CESP, a banca, a organizar os concursos da Advocacia Geral da União, inclusive o de Procurador da Fazenda Nacional, que antes era a ESAF, que não é mais. Esqueça os outros editais. Jurisprudência, nesse caso, núcleo duro, últimos 3 anos para ser mais seguro, últimos 2 se você não conseguir. Fazenda, jurisprudência da Fazenda, e aí Fazenda como um todo, não importa o ano nem a disciplina, e a jurisprudência da AGU, que seria, nesse caso, União barra Fazenda barra administração indireta, atuando no processo que levou
levou a discussão aos tribunais superiores, ou seja, STJ, STF, tá? E, nesse caso, lei, o que funciona agora? Bom, vamos lá. As leis que você precisa estudar agora, elas funcionam da seguinte forma. Não adianta, não tem como, é humanamente impossível você, nesse caso, ir atrás de estudar ou dissecar todas as leis que você encontrar no edital. Não tem como, não tem como. Então, você precisa selecionar as leis que você vai estudar. Como é que você seleciona as leis que você vai estudar? Aí você vai fazer a mesma coisa que você faz aqui para a doutrina. Você precisa, nesse caso, saber quais são os assuntos mais cobrados no histórico dos concursos da AGU e da banca no aspecto legal, ou seja, na parte legal. Aqui eu tenho algumas dicas para dar. Todas as leis, no caso da AGU, que tratam diretamente sobre a atuação da Advocacia Geral da União, Lei 9.028, Lei Complementar 73/93, são leis que você precisa dissecar. Quando você estuda doutrina, aqui pelo material, todas as vezes que, por exemplo, um bom material quando ele é construído, todas as vezes em que um assunto é importante, ou ele transcreve a lei ou ele diz, ó, isso aqui é importante no artigo tal da lei tal. Então, para muitos assuntos, você não precisa dissecar as leis completamente. Para outros assuntos, especialmente os assuntos, nesse caso, mais cobrados, aí você precisa, às vezes, dissecar a lei. E aí, se a lei ela tiver características próprias da atuação da Advocacia Geral da União, ou ela, por exemplo, for a lei complementar da AGU, você precisa dissecar essa lei artigo por artigo. Então, o estudo da lei, não há tempo hábil para que você disseque leis. Não há. Você vai estudar lei quando estudar doutrina. Então, todas as vezes que você estiver diante de um material que ele disser que o artigo tal da lei tal é importante, se não estiver transcrito esse dispositivo, vá na lei, leia o dispositivo, entenda o dispositivo e incorpore ele ao seu conhecimento jurídico. Não dá mais tempo para você dissecar leis. Penso que não dá. Agora, você vai ter que dissecar as leis mais importantes da Advocacia Geral da União. Eu cito aqui, exemplo, a Lei 9.028, eu cito, por exemplo, aqui a Lei Complementar 73/93 e por aí vai. Existem várias leis da Advocacia Geral da União que você vai precisar dissecar. Então, não há tempo para que você estude lei complementando doutrina pensando em prova objetiva. Não há tempo para isso. Não há mais tempo. Ah, professor, mas grande parte das questões do CESP são oriundas efetivamente de transcrição legal. Nem sempre. Se a prova CESP for certo ou errado, que é o que a gente imagina que seja, a cobrança desse tipo de prova é mais racional do que decorativo. Ou seja, quando as provas são certo ou errado, não sei se você já teve curiosidade de perceber isso, dificilmente o CESP transcreve um dispositivo legal para que você diga se está certo ou errado. Normalmente, ele apresenta um problema jurídico pequeno para que você diga se esse problema, se assertiva, a solução dada ou a forma como aquilo está apresentado ali de forma escrita é certo ou errado, ou seja, para que você diga se é possível ou não, coisa parecida. Então, não há no certo ou errado, que é o que a gente espera de forma de cobrança dos concursos de Advocacia Geral da União, isso ainda precisa se confirmar, mas você tem que trabalhar com o que é provável e não criar efetivamente situações a partir daquilo que a gente não espera nesse momento. Se esse cenário mudar, eu sou o primeiro a avisar. Você não tem uma cobrança muito literal quando as questões são certo ou errado, né? São mais questões de mini problemas jurídicos para que você resolva, e isso, nesse caso, vai muito do entendimento jurisprudencial e vai muito de conceitos, princípios, classificações que você retira da doutrina, pensando nos concursos da Advocacia Geral da União. Então, o que é que funciona nesse momento? Aqui está a estratégia que funciona em qualquer momento. A estratégia que funciona em qualquer momento, ela precisa ser acelerada no momento em que a gente está vivendo essa situação de pré-edital. Doutrina, esqueça livros, estude por material direcionado para os concursos da AGU, estude os assuntos mais cobrados no histórico dos concursos da AGU e da banca, não dá para estudar tudo, esqueça os outros editais, jurisprudência, os últimos 3 anos se você conseguir, se não, pelo menos 2 anos, jurisprudência da Fazenda, não importa a disciplina, não importa o ano, se essa jurisprudência ela é, digamos, atual, ela não foi ultrapassada, ela é importante, e a jurisprudência da AGU, ou seja, as teses da AGU, na jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Lei, você vai estudar a lei a partir do momento em que você estuda a doutrina, toda vez que a doutrina do seu material disser, nesse caso, os resumos, os materiais, disser que aquele tópico legal é importante, você vai no vademecum para poder efetivamente conhecer,
e você precisa, nesse caso, dissecar os assuntos mais cobrados no histórico da AGU e da Banca CESP, para aí sim ter um estudo de legislação passo a passo, artigo por artigo, dissecando. Por exemplo, a Lei Complementar 73/93 da AGU, eu dissequei a lei todinha, artigo por artigo, num curso ministrado em 3 ou 4 aulas, não me lembro, para que eu preparasse os meus alunos para o enfrentamento dessa lei na prova. E eu duvido, e digo isso com muita segurança, que caia qualquer questão da Lei Complementar 73/93 que não esteja ministrado nesse curso, tá? Então, isso aqui é o estudo básico que você deve implementar, a título inclusive de tentar dar velocidade aos seus estudos sobre doutrina, jurisprudência e lei. E como você faz isso? Bom, aí volta para a sua situação real. Se você tem núcleo duro formado, revisa núcleo duro. Está estudando segundo escalão? Aí vai estudar segundo escalão a partir desses critérios. Está estudando terceiro escalão? Vai estudar terceiro escalão a partir desses critérios. Agora, estudo de segunda fase. Aí eu preciso ser bem franco contigo, porque eu, na verdade, tenho uma preocupação muito grande sobre isso aqui. Preste atenção. Eu tô nessa brincadeira, eu digo brincadeira com todo respeito, tá? Porque brincadeira que eu digo é de estudar e acertar questões, né? Porque passa no concurso quem acerta mais. Então eu tô nessa brincadeira de estudar, de ensinar para os concursos da advocacia pública há mais de 15 anos, e eu te digo uma coisa, imagina a quantidade de gente que não me procura nas redes sociais, imagina a quantidade de gente que não vem tirar dúvida, imagina a quantidade de gente que não vem conversar comigo sobre concurso. E assim, óbvio, né? Eu não analiso a fundo cada cenário, mas o feeling que eu tenho é que, assim, as pessoas se preocupam muito com prova objetiva, o que é comum, mas eu posso te dizer com certa segurança que 80% das pessoas que eu conheço, 85% das pessoas que eu conheço, que eu acompanho, não os meus alunos propriamente, os alunos de coaching não, porque esses eu tenho a autoridade de fazer implementar as coisas, mas as pessoas que me procuram, 85% dessas pessoas não começaram, ou não sabem, ou não estudam segunda fase. Só se preocupam com segunda fase quando tem a falsa ilusão de que núcleo duro, segundo escalão e terceiro escalão estão prontos. Deixa eu te dizer uma coisa. Se essa prova for daqui a 5 anos, você vai fazer a prova com a sensação de que não estudou tudo de núcleo duro, segundo escalão e terceiro escalão, porque é natural que você, na autocrítica que você tem, sempre ache que nunca está definitivamente preparado para uma prova dessa qualidade, com 16, 17 disciplinas. Isso é natural, isso é do ser humano. Professor, quando você foi fazer o seu concurso, você tinha segurança de que ia passar? Não, eu achava inclusive que não estava preparado para passar. Por quê? Porque é assim todo mundo. É assim que todo mundo. Ninguém tem segurança e ninguém pode matar a bola no peito e fazer o gol e dizer antes da prova, a prova que aparecer aqui eu vou passar. É um conjunto de fatores. Então, estudar a segunda fase, depois que você tem núcleo duro, segundo escalão e terceiro escalão consolidados, é utópico. Você nunca vai ter na sua cabeça núcleo duro, segundo escalão e terceiro escalão consolidados. Então, se você nunca vai ter isso na sua cabeça, por que você não vai, nesse caso, começar a estudar a segunda fase desde já? Segunda fase é o calo de 85% das pessoas que eu conheço que estudam para a AGU. Ora, se eu estou te dando esse dado, que provavelmente você só vai ter acesso através do que eu estou dizendo, porque você não tem como comprovar isso na prática, por que danado ainda você não começou a estudar a segunda fase? Por que danado ainda você não começou a entender a estrutura das peças? Por que danado ainda você não começou efetivamente a entender como funciona uma segunda fase no concurso e qual é a atividade mental que você tem que ter para responder esse tipo de questionamento? Estou dizendo isso para comprar curso, não. E você pode comprar curso de outro curso ou qualquer outro professor. Você pode, inclusive, assistir às resoluções que eu faço de questões de peças de segunda fase no YouTube. Não estou pedindo para você comprar nada, não. O objetivo disso aqui não é comprar nada, não. Não vou lhe vender nada. Eu sou professor, não sou vendedor. Óbvio que eu ministro cursos que são cobrados, além de muito conteúdo gratuito, mas não é o objetivo vender nada aqui. Então, basta te dar uma dica. Preste atenção. Os vídeos que eu publico no YouTube, com 24 horas, eles estão com 1.200, 1.300, 1.400, 1.500 views. O último vídeo que eu publiquei resolvendo um recurso extraordinário, que é uma peça difícil de fazer, tem 800 views. Ou seja, o vídeo desperta apenas metade do interesse
das pessoas que normalmente assistem ao meu canal no mesmo tempo em relação ao conteúdo. Eu publico um vídeo assim, um dos últimos que eu publiquei foi imposto de renda sobre pensão alimentícia. Tudo bem que desperta o interesse de outras pessoas, mas imposto de renda sobre pensão alimentícia. Em 24 horas o vídeo tem 1.300 views. Aí eu coloco recurso extraordinário, resolução de enunciado. Em 24 horas o vídeo tem 500 views. Ou seja, é um terço do interesse. O que isso significa dizer? Que as pessoas, e obviamente que quem me acompanha no canal, muita gente estuda para concurso e muita gente estuda para AGU, as pessoas estão deixando para resolver essa questão de segunda fase depois. É como se a segunda fase fosse uma questão para resolver numa segunda etapa da vida. Não vai ter segunda etapa da vida para resolver. Ah, professor, mas se eu não me garanto nem na prova objetiva, por que eu vou estar para a segunda fase? Aí, deixa eu lhe perguntar, adianta de que você passar na prova objetiva, leva pau na segunda fase, é o caminho inverso do seu raciocínio. Professor, por que eu vou me preocupar na segunda fase se eu tenho que passar na objetiva? Beleza, eu concordo. Mas por que você não vai se preocupar na segunda fase, com a segunda fase desde já, se passar na objetiva e não passar na segunda fase, você vai ser reprovado de qualquer jeito? Se isso fosse igual ao AB, você passa na objetiva, não passa na segunda fase, aí você fica com a chance de se fazer segunda fase depois, só a segunda fase, beleza, a estratégia estava correta. Mas não é. Ou são as duas de uma vez, ou não é nenhuma. Então não adianta. Você precisa dar a mesma importância para a segunda fase desde já que você dá para a prova objetiva. E eu não consigo entender como é que isso não entra na cabeça das pessoas. Ah, mas segunda fase é mais difícil. Sim, porque é a fase mais difícil do concurso. A segunda fase é a fase onde o examinador vai dizer: ah, tudo bem, caboclo, veja bem, você quer ser advogado da União, então me mostra aqui que você pode ser. Vou dar aqui um exemplo para que você atue como advogado da União. Então, como advogado da União, resolva aqui esse problema. Ora, a segunda fase é o que vai dizer se você tem condições, pelo menos teóricas, de ser procurador ou não. Então, por que as pessoas só se preocupam com a prova objetiva se a segunda fase é a melhor parte da festa? Não consigo entender, não consigo entender. E eu recebo, toda vez que sai segunda fase de concurso, eu recebo assim, no Instagram, no WhatsApp, no e-mail: professor, o senhor tinha razão, eu deixei para me preocupar com a segunda fase depois, levei pau na segunda fase, passei bem na prova objetiva, minha segunda fase foi terrível. Só lamento. Só lamento. Só lamento. Mas se você está nessa de só se preocupar com a prova objetiva, tenha certeza absoluta, é você e mais 85% de todo mundo que estuda para a AGU está na mesma pegada. Se esse vídeo aqui, te der pelo menos a ideia de que você precisa se preocupar com a segunda fase desde já, eu já vou estar satisfeito. Já vou estar satisfeito. E imagine, você precisa, nesse caso, entender como funcionam as peças e você precisa entender como funciona a resolução material das peças. Aí sabe qual é o problema? Vou voltar para cá. Ó. Quando você estuda doutrina aqui, para a prova objetiva, a sua preocupação é só uma. Eu tenho que saber para reproduzir o pensamento na prova objetiva. Quando você estuda doutrina pensando em segunda fase, a sua preocupação é outra. Eu tenho que saber isso aqui, porque se cair na prova eu vou ter que resolver isso aqui na qualidade de procurador. A forma como você estuda doutrina, a forma como você estuda os problemas é diferente. A forma como você estuda jurisprudência é diferente. Você agora vai estudar jurisprudência, lei e doutrina preocupado em resolver peças, pareceres, questões subjetivas. E deixa eu te falar, a prova subjetiva da AGU é uma das mais difíceis que existe, porque não é que pode cair peça ou parecer. Não, vai cair uma peça, vai cair um parecer, vai cair uma dissertação e vai cair 9 questões subjetivas. Então não dá para se preocupar com isso somente depois. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Desculpa, mas não dá. Não dá. Não dá. E a segunda fase te permite muito alavancar classificações se você eventualmente não foi bem numa prova objetiva, mas é melhor ser mediano numa prova objetiva e excelente na segunda fase do que o contrário. A possibilidade de alavancar classificações é muito melhor sendo muito bom na segunda fase e mediano na objetiva do que o contrário. A prova subjetiva da AGU vale muito mais do que a prova objetiva da AGU. Então eu não entendo por que as pessoas não se preocupam desde já com segunda fase. Não consigo entender. Ah, é difícil. Ah, bem-vindo. É isso mesmo. Se fosse fácil, todo mundo passaria.
Ah, mas eu não tenho um conhecimento material para resolver a segunda fase. Não precisa, você começa a estudar a segunda fase entendendo como as peças funcionam. E ao ler peças e ver resolução de peça, você incorpora a resolução daquele problema que, se for replicado na sua prova, mesmo que você não tenha conseguido fazer, você agora consegue reproduzir o conhecimento que você acabou de estudar. Não consigo entender. Então, segunda fase, isso aqui é urgente. Para 85% das pessoas que eu conheço, isso é urgente. Urgente, urgente, urgente. E é isso que funciona nesse pré-reta final, pré-edital, pré-prova não, pré-edital, né? Depois do edital é que a gente tem a pré-prova. A métrica é fundamental. Núcleo duro, segundo escalão, terceiro escalão mais segunda fase é a estratégia que faz com que qualquer pessoa passe nos concursos da advocacia pública, inclusive da Advocacia Geral da União. Núcleo duro mais segunda fase é a primeira coisa que você tem que se preocupar. Depois, segundo escalão, terceiro escalão mais treino de segunda fase, e essa primeira e segunda fase aqui seria os fundamentos da segunda fase, saber identificar as peças e a estrutura mínima de cada. Não dá mais tempo estudar doutrina, nesse caso por livro, você precisa de material direcionado, formando cabeça de procurador. Não dá mais tempo estudar todos os assuntos, você precisa estudar os assuntos mais cobrados no histórico da AGU e do CESP. Esqueça os outros editais. Jurisprudência, últimos 3 anos ou 2 do núcleo duro. Não dá para ficar estudando, por exemplo, jurisprudência de outras disciplinas, civil, trabalho, processo de trabalho. Não dá, a menos que seja jurisprudência da fazenda. Não há mais tempo. É muita coisa do núcleo duro para você estudar nos últimos 3, 2 anos. Se for fazenda, não importa a disciplina, nem o ano, se a jurisprudência for válida, tem que estudar. E você precisa se preocupar com a jurisprudência da AGU, União/Fazenda/Administração Indireta. Lei, não dá tempo de secar a lei, mas você vai ter que dissecar as leis que são mais importantes para a Advocacia Geral da União no que diz respeito ao histórico dos concursos da AGU e do CESP, a exemplo da Lei 9.028, da Lei Complementar 73/93. Tudo indica que a prova será certo ou errado, isso pende, nesse caso, de, digamos, confirmação. E a segunda fase é urgente. A segunda fase você estuda primeiro aprendendo os fundamentos das peças e a estrutura mínima de cada uma delas, ou seja, estrutura mínima, aqui você vai começar a entender como você escolhe a peça para resolver o enunciado, sem necessidade de resolvê-lo propriamente, e depois você vai para a fase do treino de segunda fase, que é onde você vai colocar a mão na massa, né? As pessoas do GAGU já fazem as duas coisas ao mesmo tempo, porque ainda que elas não consigam responder, ao analisar a resposta nos espelhos de correção, elas começam efetivamente a entender o que deveriam fazer e vão replicar efetivamente esse conhecimento nas provas. Então, tá aqui. Beleza? Só isso? Bom, não. Só isso não. Para a AGU, você ainda tem que estudar algumas coisas importantes. Ó. Os pareceres da AGU, as principais instruções normativas da AGU, você precisa também estudar as súmulas da AGU, e isso a gente chama de jurisprudência administrativa da AGU. As principais instruções normativas, os principais pareceres da AGU e as súmulas da AGU, todas as 86, você precisa estudar, porque isso tende a cair tanto na prova objetiva quanto na prova subjetiva. Então, pessoal, isso aqui é o que funciona nesse pré-edital, pré-reta final. De acordo com a minha experiência, é isso aqui que você precisa se concentrar. Não dá mais tempo para fazer isso aqui no ajuste fino. Você vai ter que fazer isso aqui, nesse caso, com certa velocidade. Você precisa estudar todos os dias. E agora todo o tempo é válido, muito válido. Toda a informação é muito válida. E tudo que você estudar, você precisa classificar como importante para que possa eventualmente estar na sua prova. Só estude o que for efetivamente importante, não há mais tempo para estudar, sem se preocupar com a importância do assunto, porque ele pode ou não cair.